programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos aqui com o apoio inestimável do nosso produtor, Assaruí Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Que a paz de Jesus esteja com todos, né? Nos seus lares, nas suas amizades, nos seus trabalhos, e esteja conosco também, que aqui estamos para poder levar a nossa mensagem até que assim até seja. Conosco também, como sempre, o nosso companheiro Joel Vaz, que fará a sua saudação e nos trará as notícias importantes da sua agendinha de luz. Luz, paz, alegria de estarmos juntos mais uma vez. Obrigado por essa audiência e pelas pessoas que têm ouvido o nosso programa e nos passando essas notícias. E falo de um especial, nosso querido ator mineiro lá de Uberaba, o Humberto. Ele divide hoje o tempo dele entre a atividade artística e a divulgação da doutrina, percorrendo esse Brasil afora aí. E ele nos manda uma notícia interessante. Hoje ele está divulgando a Tenda dos Irmãos do Oriente, onde ele trabalha também, e com uma notícia muito interessante. O talentoso expositor espírita Mauro Lima Câmara fará palestra na Tenda dos Irmãos do Oriente no dia 16 de novembro, abordando um tema muito interessante. O porvir já começou. Rua da Matriz, 79, Botafogo, entrada franca. E no dia 29, a Tenda dos Irmãos do Oriente convida todos os amigos e frequentadores para o Chá com os Espíritos, que acontece dia 29 de novembro, às 17 horas. Faz parte desta tarde gostosa uma sessão de psicopictografia. Os quadros muito bonitos serão vendidos no ato e o resultado encaminhados às obras assistenciais de várias casas espíritas. Beleza. E no dia 14 de novembro, às 20 horas, no Clube Atlético da Vila América, na ilha, vai acontecer um grande evento, um baile. Olha só, um baile temático, Embalos dos Anos Dourados, com a participação da Orquestra ON, Os Incríveis e muita alegria. A promoção da instituição espírita Nosso Lar, para confraternizar com os seus associados, amigos e tudo mais. E eu tenho aqui uma programação que nos manda o querido Suzuko. A região dos lagos está badalando com uma programação interessantíssima. Primavera-verão, Cabo Frio, o Centro Espírita Cristo, Amor e Caridade, que fica ali na rua Meira Júnior, número 9, convida para que você conheça a casa e participe das suas atividades. Já em São Pedro da Aldeia, o Grupo Espírita Nosso Lar, que também fica ali na rua Clara Nunes, sem número, no Balneado, ela convida também para as reuniões de estudos e trabalhos de evangelização. O pessoal da Casa Francisco de Assis, na rua Manuel Ribeiro 143, lá no Porto da Alegria, no Porto da Aldeia, que também é uma alegria, tem uma interessantíssima programação para jovens e orientação para o Evangelho no Lar. Como é que deve se proceder? Mas eu vou terminando por aqui, sem antes falar do livro do meu amigo querido Dirceu Machado, Respingos Históricos das Escrituras Sagradas até o Evangelho segundo a Doutrina Espírita. Se você quiser adquirir esse livro, que vale a pena, é muito interessante, basta ligar 999-831973. Eu fico por aqui, mas volto na próxima quarta-feira. Se Deus quiser. Muito obrigado, Joel. Hoje nós temos a pergunta do João Mendes de Assis, viu, Sari? Lá de Marechal Hermes, aqui no Rio de Janeiro. E ele pergunta exatamente: por que Jesus, na parábola do bom samaritano,
escolheu justamente um desafeto dos hebreus para ser exaltado? Olha, meu amigo, Jesus, antes de tudo, foi o nosso maior educador. A sua pedagogia perfeita traduz o ideal de aprendizado e de conquista da reforma íntima. De fato, os samaritanos eles eram desprezados pelos hebreus por questões de interpretações dos princípios religiosos e a não aceitação por eles do Talmud, o livro sagrado. Jesus, ao pregar que todos os homens deveriam amar-se uns aos outros, não estabeleceu qualquer restrição quanto à raça, cor, crença ou outro atributo social. Logo, os samaritanos, a despeito de suas divergências, deveriam participar do amor recíproco. Mas isso não lhes tirava o caráter de seres com responsabilidades para com o próximo. Jesus atribuiu exatamente a um ser desprezado pelo orgulho judeu o principal papel edificante na história. Quem era o homem caído na estrada? Qual era a sua crença? O seu nome? Quem era o samaritano? Jesus não registrou esses detalhes. Mas nós, 2000 anos depois, aqui estamos analisando essa memorável aula, considerando o gesto e não os nomes, além de nos lembrar ainda hoje o quanto é importante não julgarmos o nosso próximo pelas nossas deduções, que quase sempre são equivocadas, e principalmente não julgarmos ninguém, pois não temos autoridade para isso. É verdade, isso é importante. Ele nos envia uma segunda questão, dizendo: a lei de Deus, segundo é ensinado por algumas religiões, tem a finalidade de punir os que erram, pecam. Essa visão punitiva é correta? Olha, todas as religiões nos ensinam que Deus é Pai e a essência do amor. A justiça divina que nos é apresentada por Jesus como o reflexo da perfeição de Deus está presente. Então, como podemos entender que os parágrafos divinos sejam para castigar? O Espiritismo entende que a lei divina é educativa. O espírito vai se defrontando com situações que o levam a procurar uma forma regeneradora de se aproximar do Pai, que outra coisa não faz a não ser abrir os braços para esse encontro fraterno com a luz. Jesus veio trazer uma nova visão divina para a humanidade, bem distante daquele Deus veemente e cobrador da velha lei do talião presente no Velho Testamento. Jesus ensinou que deveremos voltar a outra face para quem nos agride, que devemos amar ao nosso próximo. Pediu a Deus que perdoasse os seus algozes e não os castigasse. E, em inesquecível lição, pediu que atirasse a primeira pedra quem não tivesse um pecado a confessar. Ao fazer isso, ele não invocou um castigo à mulher adúltera, e sim incentivou-a a não pecar mais. O Espiritismo tem, portanto, essa visão. Todos nós somos responsáveis pelo que fazemos e disso não poderemos fugir. Todavia, também somos merecedores de chances que nos eduquem, não punição que nos firam, porque esse é o caminho para compreendermos o resgate que nos libertará. Muito bem. Nosso irmão ainda pergunta: qual é a importância de Eurípides Barçanufo no Espiritismo? Acho que muita gente não ouviu falar nesse. Exatamente. Eurípides Barçanufo. Bom, Eurípides Barçanufo ele foi um importante pioneiro do Espiritismo no Brasil, tendo ele trabalhado intensamente para que o trabalho mediúnico fosse visto com a seriedade exigida e o Espiritismo fosse reconhecido como doutrina séria e cristã. Eurípides ele foi um educador por excelência, tendo fundado em sua cidade natal, Sacramento, lá em Minas Gerais,
o primeiro colégio espírita do Brasil, o Colégio Allan Kardec. Isso em abril de 1908, aos 28 anos de idade. Podem os nossos ouvintes imaginar, numa cidade do interior de Minas Gerais, no ano de 1908, um jovem de 28 anos fundando um colégio chamado Colégio Allan Kardec, e com o objetivo de ensinar dentro de uma pedagogia revolucionária, uma pedagogia toda diferente, e sob a luz, sob a égide das bases dos princípios cristãos. Então, só aí o nosso ouvinte poderá avaliar quem foi e a importância de Eurípides Barçanufo no movimento espírita, né? Pode-se imaginar o preço desse pioneirismo em uma cidade do interior, como eu disse, conservadora e majoritariamente católica. Mas nada abateu o ânimo de Eurípides. Ele tornou-se brilhante expositor espírita e por inúmeras vezes ele realizou debates com autoridades católicas, fazendo valer a sua inteligência e os seus argumentos indiscutíveis. O Eurípides tinha uma farmácia homeopática e em 1918, quando uma epidemia mundial chamada gripe espanhola chegou a Sacramento, ele foi incansável no atendimento aos doentes. Mas o número de óbitos era muito grande, tendo ele mesmo, aos 38 anos, se contaminado pela exposição destemida, vindo a desencarnar. Eurípides Barçanufo lhe deixou lições importantes para o movimento espírita, através do seu exemplo como cidadão, professor, escritor, que até hoje é referência na pedagogia espírita. Então, Barçanufo faz parte daquela pleiade de espíritas do início ainda, né? Ainda estava o espiritismo se sedimentando, tendo as suas bases, os seus fundamentos, né? Então, eu até sugiro ao leitor que, se ele puder, tiver a oportunidade, que ele procure conhecer melhor. Tem um livro da professora Corina Novellino, que fala sobre Eurípides Barçanufo. Ela ali, nesse livro, ela mostra o credo de Eurípides. É uma coisa linda. Realmente ele é um espírito de escola, um espírito iluminado, porque ele conseguiu estabelecer a sua crença, definir a sua crença num princípio universal, num princípio extremamente positivo. Só para vocês terem ideia, Eurípides era católico, atuante, praticante de família. Mas só que naquela época, eu não sei bem se era só na região de Minas ou se era uma prática em geral, os católicos eram proibidos de ler a Bíblia. A Bíblia, ela era lida pelos padres nas igrejas e interpretada por eles, era o suficiente. Mas o pároco de Sacramento, devido ao apuro com que Eurípides praticava e difundia a religião, resolveu dar a ele de presente uma Bíblia. E foi exatamente na leitura do texto bíblico que começaram as contestações dele. E foi onde ele se identificou com o espiritismo e por aí afora. Então é uma vida muito digna, bonita de ser vista, de ser estudada, como aliás a de quase todos os próceres do espiritismo daquela época, né? Muito importante, né? Certamente Eurípides Barçanufo, um desses espíritos de escola, e que continua ainda hoje amparando, estimulando, apoiando o movimento espírita no nosso país. Sem dúvida. Vamos então ao nosso intervalo e daqui a pouco retornamos, se Deus quiser. Precisando escolher um presente? Aceita a sugestão? Ofereça um livro. Na livraria do ICEB, você vai encontrar sempre o presente ideal ao preço de R$20 o volume. Para a sua comunidade, você pode receber os livros pelos correios, fazendo os pedidos por telefone. DDD 21 2224 1060 ou 2224 0726.
Meus amigos, a Internet do Bem apresenta mensagem sobre o tema Os Visitantes de Alcione. Revelações informam que desde a década de 1980 estão encarnando entre nós seres evoluídos no saber e na luz. São eles oriundos da estrela de Alcione, estrela central da constelação das Pleiades, em torno da qual o nosso Sol realiza o seu movimento de translação, que se completa a cada 26 mil anos. São espíritos que se ofereceram para uma reencarnação sacrificial, a fim de ajudar a higienizar os fluidos do nosso planeta. São seres portadores da luz e do amor universal, já há milhares de anos, que, ao saberem da necessidade de a Terra evoluir à categoria de planeta de regeneração e dos entraves que dificultam essa evolução, alto grau de criminalidade, guerras, discriminações, violência e corrupção, livremente se ofereceram para ajudar a sanear a nossa pesada atmosfera. Já por 2 oportunidades, fomos avisados pelo grande benfeitor da humanidade, Bezerra de Menezes, do que nos espera se não mudarmos radicalmente os nossos pensamentos e atos. Do cinturão das Pleiades, do qual fazem parte as 3 Marias, o governador da Terra, Nosso Senhor Jesus Cristo, buscou junto ao Cristo daquela constelação espíritos que, em busca de alçar mais um grau na escala evolutiva, se propusessem a reencarnar na Terra para o começo da purificação dos fluidos de nossa atmosfera, ao mesmo tempo que nos ensinariam o caminho para o amor universal. Acompanhando o Sol em sua órbita para Alcione, ao adentrarmos o cinturão de fótons, estaremos também ao alcance do forte magnetismo dos outros corpos celestes, mas, finalmente, na era de luz de que a Terra e nós, espíritos encarnados e desencarnados, estamos tão necessitados. Soou o momento de identificar o intercâmbio entre os terrícolas e os visitantes de Alcione, que já estão entre nós desde a década de 80. Mais recentemente, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, em Psicografia de Divaldo Franco, no livro Transição Planetária, descreve a tragédia do tsunami acontecido na Indonésia em 26 de dezembro de 2004 e informa que começaram a chegar mais seres de luz provenientes de Alcione para se ajustarem à nossa psicosfera. Tais espíritos vieram conhecer seus futuros pais durante os desdobramentos pelo sono. Sofreram um grande choque quando adentraram nossa atmosfera cheia de fluidos negativos e pessimistas que cercam todo o planeta, até a altura das colônias espirituais. Na expressão de Manuel Filomeno de Miranda, o insólito e trágico choque das placas tectônicas, gerador das imensas ondas destrutivas, tsunami, era aguardado e providências espirituais haviam sido tomadas, inclusive construindo-se um posto de socorro espiritual sobre a região que sofreu mais danos decorrentes do epicentro da catástrofe. Engenheiros e arquitetos desencarnados movimentaram-se com rapidez e edificaram uma comunidade de emergência que a todos os albergaria logo mais, recebendo também aqueles aos quais socorrêssemos. Curiosamente, ampliou os conhecimentos, informando que os ocidentais, em férias, que se fizeram vítimas, mantinham profunda ligação emocional com aquele povo e foram atraídos por forças magnéticas para resgatar, na ocasião, velhos compromissos que lhes pesavam na economia moral. Nada acontece sem os alicerces da causalidade. Respondendo à questão 728, formulada por Kardec em O Livro dos Espíritos, o Espírito Verdade nos diz: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar.
porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. O Livro dos Espíritos esclarece sobre as dores coletivas, informando que os erros do passado muitas vezes são ressarcidos assim. A lei de causa e efeito reúne devedores em regiões e circunstâncias especiais, onde a natureza pode manifestar distúrbios de pequeno, médio ou grande porte. Não há perdas que não estejam dentro da programação divina. É preciso que se diga que milhares foram liberados dessas dores por terem se redimido com as ações do bem e do amor. Manuel Filomeno de Miranda é um espírito de alta envergadura, especializado nos meandros da desobsessão, e trabalha incansavelmente com os seres obsediados e obsessores, tentando mostrar a todos o caminho do amor universal. Está também trabalhando junto aos seres de Alcione, procurando ambientá-los na nossa psique, facilitando assim a evolução e apressando as encarnações desses seres de luz. Com relação a nós, espíritos ainda encarnados, informa-nos que desde o ano de 2000, aqueles que desencarnarem só voltarão à Terra se o merecerem, se convertidos na caridade, na fraternidade, no amor universal e na luz. Em caso contrário, serão degradados para reencarnarem em planetas inferiores, a fim de ajudarem a evolução dos nativos daqueles planetas. A transição será vagarosa, mas já começou. Hoje, somos os trabalhadores da última hora, chamados para trabalhar na vinha do Senhor. Façamos por merecer essa oportunidade derradeira, retificando nossos atos e pensamentos. Meus amigos, gratos pela gentil audiência, nos despedimos com votos de muita paz. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Gostaríamos de dizer a você que no próximo sábado não haverá atividade no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. O nosso ICEB não terá atividade em função e em razão do feriado. O destaque da nossa revista Cultura Espírita vai para a coluna da Ana Guimarães e o tema Razões e os Porquês. Eu sempre digo que quando nós destacamos algo da Ana, é como se lembrássemos também do nosso querido Geraldo Guimarães. Você sabe, durante muitos anos gravamos o programa de rádio, gravamos também, divulgamos a doutrina espírita nos programas de televisão, Despertar Espírita, com a parceria com o Lar Fabiano de Cristo, divulgando o Clube de Arte. E é sempre uma saudade e uma alegria imensa lembrar do nosso querido Geraldo Guimarães. A Ana escreve na coluna deste mês de novembro da nossa revista: temos tido ao longo dos milênios miríades de informações que já seriam suficientes para despertar no coração do homem uma visão diferenciada da vida. Todavia, não é o que se observa. Cada vez mais, a existência toma um caráter de desvalia, desamor, e dessa forma fica descartável. É possível, diz ela em outro trecho, que tenhamos embotado os sentimentos? Ou será que de tanto vermos os maus aparentemente vitoriosos, tenhamos perdido o endereço de Deus? Nesse sentido, para melhor começarmos a nos entender, vale a pena revermos a resposta à indagação 919 do Livro dos Espíritos. E esta é:
conhece-te a ti mesmo. Jesus e sua mensagem de amor não se coadunam com as disputas que se travam entre os que afirmam amá-lo. É muito própria esta colocação da Ana Guimarães. E é claro que sempre retiramos alguma coisa, algumas frases de um todo da sua coluna. Até porque o tempo nos proíbe. Mas, voltando ao assunto, sobre o conhecermos-nos a nós próprios, como nos ensina e recomenda o Livro dos Espíritos, o amor é o grande caminho para isto. E ela ainda lembra, é a grande roda das reencarnações, convidando-nos à reciclagem dos valores que guardamos na alma, para que a vida seja verdadeiramente um hino de esperança, vibrando em nossos corações e elevando-nos acima dos valores ilusórios do mundo. Este artigo está esperando por você na nossa revista Cultura Espírita de novembro. Esta visão belíssima e na proposta da nossa Ana Jaicy Guimarães, somente o amor. A busca de conhecermos-nos como nos ensina Jesus e nos mostra os nortes verdadeiros ou norte verdadeiro que é a doutrina espírita, em apontando para o caminho de dentro da nossa alma, nesta revisão das atitudes conscientes, é que vamos encontrar o amor, a prática, o bem, a lei divina que está dentro da nossa consciência e dentro de nós. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Assim, meus amigos, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Agradecemos muito pela atenção de cada um. Desejamos que o Senhor Jesus esteja em seus lares, em seus corações, e que venha aí uma semana de luz, de paz, de harmonia, de saúde, de equilíbrio e de muito amor. Nosso Saruí, por favor, para as suas despedidas. Muita paz em nome de Jesus para todos. Joel? Muito obrigado, Jesus, pela companhia. Muito obrigado aos Espíritos de Luz que nos iluminaram. Muito obrigado aos companheiros que participaram desta jornada de amor. Fique em paz e até a próxima semana, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.